Fala líder, Jackson na área e seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre perguntas poderosas para a liderança, que em vez de você dar a resposta, resolver o problema, dar o peixe, você ensina a pescar. São aquelas perguntas que fazem seu time pensar. São aquelas perguntas extremamente úteis, principalmente quando você tem um feedback difícil para fazer. Em vez de você acusar, de você afirmar que deixa o funcionário na defensiva, você faz perguntas para o funcionário refletir. Então, sem enrolação, bora que eu quero te ensinar as 6 melhores perguntas para líderes fazerem. E existem diversas vantagens em você fazer uma liderança, uma gestão de pessoas mais focada em perguntar do que em responder. Vamos pegar um pouquinho da evolução da liderança quando eu tinha um líder autocrático que ele falava e não tinha espaço de fala para o resto da equipe. E hoje a liderança já vai para o caminho que o líder pergunta e o time responde, um questiona aqui, o outro dá uma ideia lá, e você junta todos esses pensamentos, e 10 cabeças pensam muito melhor do que uma, e obtém um plano de ação mais eficaz. Então, quando você faz uma gestão por perguntas, faz as perguntas certas, você tem melhores planos de ação, seu time participa mais, ele tem espaço de fala, tem mais engajamento, então é muita vantagem você trabalhar fazendo perguntas. E a desvantagem que eu poderia trazer para você é que nós também somos pessoas, nós também temos nossas ansiedades, nossa agenda lotada, e é muito mais fácil, muito mais rápido eu ir lá dar a resposta para a pessoa do que fazer as perguntas adequadas. Porém, você dá a resposta 10, 15 vezes, em vez de você fazer as perguntas corretas, e essa pessoa não precisar perguntar novamente, porque ela já sabe exatamente o caminho que ela precisa seguir. Então essa é a desvantagem, mas as vantagens a longo prazo e a médio prazo são muito grandes. Então é uma gestão um pouquinho mais devagar, mas é uma gestão que desenvolve mais o time, é uma gestão que dá espaço de fala para o time e o time começa a ganhar mais autonomia. A primeira armadilha que nós gestores temos que cuidar quando a gente muda de um modelo de gestão onde eu dou as respostas para onde eu faço as perguntas certas é o objetivo. O objetivo é obter novos pontos de vista, não encurralar a pessoa. Quando você encurrala uma pessoa ou qualquer animal, o cérebro primitivo toma conta. E o cérebro primitivo, ele tem 3 grandes comportamentos. Ou ele ataca, ele luta, ou ele foge, ou ele trava. E nós, gestores, não queremos que nenhum desses 3 comportamentos aconteçam. Então, quando a gente faz a pergunta, o objetivo, olha, pensa por esse ponto de vista, olha, tem mais esse impacto, tem mais essa visão, vamos construir juntos. Não é deixar a pessoa sem resposta, não é desarmar a pessoa. É muito mais, cara, vamos junto aqui, sem acusação, vamos ver o que é melhor para essa situação. Então, cuida para não cair na armadilha de querer deixar a pessoa sem resposta, querer ganhar a discussão porque o seu ego é maior, você é o mais inteligente, você está numa posição de liderança. Calma. O grande objetivo é obter novos pontos de vista, ter uma troca de informação sua com o do colaborador. E a comunicação ela é uma troca. Se não tiver uma troca, é um monólogo. Já contextualizei vocês, já passei o conceito e as armadilhas, agora está na hora da gente ir para as perguntas. A primeira pergunta é qual a sua intenção com esse comportamento ou qual a sua intenção com essa ação. Quando tem um comportamento fora do esperado, um comportamento que você acredita que é inadequado para o cargo que a pessoa está, é muito importante você perguntar qual que é a intenção dela. Porque às vezes você entra na defensiva achando que ela está fazendo isso para te prejudicar ou tentando fazer isso para burlar um sistema e às vezes não tem nada a ver. Às vezes a pessoa está, a minha intenção era para resolver esse problema e aí porque ela não tem uma visão de um todo, ela ocasionou outro problema. Então quando você pergunta, além de você aumentar o seu tempo de reação para você não estourar com a pessoa, e aí você sai do pessoal, você não cria ranço. Então uma pergunta muito relevante que você, gestor, deve pensar. Aconteceu algo estranho? Qual a sua intenção com esse comportamento? Por que você fez essa ação? Qual que era o objetivo dessa ação? E aí a pessoa vai te trazer, e aí você vai entender que nem tudo é feito para te prejudicar, nem tudo é feito na malícia. A segunda pergunta é para fazer o seu time refletir antes de trazer problema para você. Então ele vem, chefe, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu um problema com o cliente. A pergunta é, o que você já fez antes de vir trazer essa situação para mim? Quando você faz essa pergunta para a pessoa começa a entender, poxa, eu preciso tentar resolver. Você mostra para o seu time que ele tem autonomia para tentar resolver essa situação de alguma maneira. E se ela não fez nada, a próxima vez que acontecer um problema, ela vai falar, cara, o que eu posso fazer? Porque o meu líder vai perguntar o que eu já tentei fazer para resolver essa situação. E aí você corta o comportamento que é o mais fácil, é o mais cômodo para o time, que é, deixa eu levar para o meu gestor que ele resolve. Só que quando você resolve,
o seu time não se desenvolve. Então tem que deixar ele tentar resolver essa situação. Essa é uma excelente pergunta. O que você fez para tentar solucionar esse problema antes de trazer para mim? E a terceira pergunta é quando alguém não está conseguindo atingir um resultado, ela começa a falar que não vai atingir esse resultado ou que não vai conseguir entregar uma tarefa, um relatório dentro do prazo combinado. E a pergunta que você deve fazer é: o que precisa para você entregar esse resultado? O que precisa para você entregar esse relatório dentro do prazo? Às vezes precisa você tirar uma atividade, às vezes precisa vender para um cliente diferente. Por exemplo, o seu analista fala que ele não consegue te entregar um reporte antes de meio-dia e você precisa desse reporte. Então você vai falar assim: quanto tempo que demora para você entregar? 4 horas. O que precisa para você fazer de manhã? Eu tenho que fazer essa atividade, aquela outra atividade. E aí você negocia essas atividades para a pessoa fazer à tarde, para que ela consiga entregar o reporte para você antes do meio-dia. Mesma coisa com resultados. O que precisa para você atingir o resultado? Eu preciso de 5.000 toneladas a mais. Quais são os clientes que podem conseguir 5.000 toneladas a mais? Cliente 1, 2 e 3. O que precisa para que esse cliente faça esse volume adicional? Precisa de desconto X, Y, Z. Quando você cria um padrão de perguntar o que precisa, seu time se acostuma. E aí, antes deles virem dar a desculpa, eles vão falar: olha, eu preciso de um desconto XYZ, eu preciso fazer uma campanha Y, eu preciso renegociar tal atividade para conseguir entregar. E aí isso começa a criar um protagonismo no resultado. A pessoa deixa de ser passageira, ela deixa de dar desculpa para ela entender o que precisa ser feito para eu poder entregar esse resultado ou para entregar essa tarefa. Líder, vamos praticar o reconhecimento. Se você está gostando do vídeo, deixa seu like, deixa seu feedback, comentários, dúvidas, sugestões de temas para próximos vídeos nos comentários. E a força máxima que você pode me dar é compartilhar esse conteúdo com os líderes que você conhece. E a quarta pergunta é quando acontece uma situação onde o leite já está derramado e a pessoa está gastando energia reclamando, procurando culpados ou fazendo ações que não vai levar a nada, ou remoendo aquele fato. A pergunta é: o que esse seu comportamento vai ajudar na situação? Isso para demonstrar para a pessoa que ela está gastando energia onde não deve. Isso começa a criar um time menos mimizento. Cara, o leite já derramou, vamos procurar o que a gente aprendeu e seguir em frente. Não adianta ficar remoendo problemas, porque o mundo é muito rápido, não dá para a gente ficar vivendo o passado, não. Tem que ver o que eu aprendi com esse passado e segue em frente. O problema, a falha faz parte do jogo. Falha quando você não aprende nada. Quando você aprende, você evita futuros problemas. Então a pergunta ideal é: o que essa ação, o que esse seu comportamento está ajudando na situação? Se não está ajudando nada, vamos fazer algo produtivo, algo que realmente ajude. A quinta pergunta é quando a pessoa tem potencial, quando ela já tem um objetivo dentro da empresa, já tem um plano de ação rodando, e aí ela tem um comportamento que você precisa ajustar. Não é algo grave, mas você precisa ajustar por quê? Para desenvolver a pessoa. Por exemplo, a pessoa ela quer ser líder, e aí ela tem uma ação matadora que ela não compartilha com ninguém. Ela vai, chega no final do mês e bate a meta sozinha. Ela tem que ser parabenizada porque ela atingiu o resultado. Mas a pergunta fica: qual é a imagem que você passa quando você tem uma ação, uma ideia muito legal e não compartilha com os seus companheiros? O que isso ajuda você no cargo que você quer? Quando você passa qual que é a imagem que você deseja passar, você começa a mostrar: cara, eu quero ser líder, então eu tenho que compartilhar mais. Então, não é um feedback grave, não é uma maneira pesada de conversar com a pessoa, mas você está ajustando o comportamento dela. Um outro exemplo, mas para uma situação mais grave, é quando uma pessoa falta, com uma pessoa atrasa demais sem dar explicações. E aí você vai perguntar para a pessoa: qual que é a imagem que você me passa quando você falta? Qual que é a imagem que você me passa quando você atrasa e não me avisa? A pessoa já vai refletir: poxa, será que eu quero passar uma imagem que eu estou descomprometido? Poxa, será que eu vou passar uma imagem que eu quero sair da empresa? Então também é legal você utilizar para esse tipo de exemplo. Mas antes da gente ir para a última pergunta, eu quero avisar você que quer se desenvolver que eu criei um curso completo de liderança chamado Metodologia CID. E a Metodologia CID é composta por 4 grandes pilares: saber o seu papel, entregar resultados, evoluir processos e desenvolver times. É um curso completo com uma metodologia única criada pelo Liderança em Ação baseado em muita experiência. É um curso com 16 videoaulas que fala da contratação até o desligamento, que vai ajudar você, líder, você que está se preparando a atingir resultados de alta performance e se tornar destaque.
eu vou deixar fixado no primeiro comentário, junto com alguns livros sobre liderança que eu já li e estão em promoção na Amazon. E a sexta e última pergunta é quando alguém não está atingindo o resultado e ela não consegue sair do lugar para conseguir atingir, para desenhar um plano. A pergunta é: quem do nosso time está conseguindo atingir esses resultados e o que essa pessoa está fazendo? Quando você pergunta isso, as próximas vezes, antes dela vir para você para dizer que não tem nenhum plano, para dizer que não está conseguindo atingir resultados, ela já vai perguntar para quem é referência quais as melhores práticas que essa pessoa está fazendo. E aí você consegue diminuir a dispersão do seu time, a diferença de resultados do seu time, porque todos estão compartilhando as melhores práticas. Além, é claro, de criar um ambiente mais cooperativo dentro do time. E a dica final é que não fique com a primeira resposta. Geralmente a primeira resposta ela sai no impulso e ela é uma muleta. Então quando você aprofunda, que mais? Que mais? Será que é isso mesmo? A pessoa ela vai trabalhando melhor e você vai caminhando junto com ela para uma nova perspectiva, uma nova ação. E quando você começa a fazer isso com o seu time, antes dele vir perguntar para você, ele já sabe o que você vai perguntar, já sabe que você vai aprofundar, então ele vai estudar quais são as ações que ele pode tomar, o que mais você vai perguntar para a pessoa, até que ponto ela deve aprofundar, e geralmente ela mesma vai obter a resposta e não vai precisar nem chegar em você. Então seu time começa a ser mais autônomo, ele começa a trabalhar mais independente. Se conteúdo sobre liderança faz sentido para você, o nosso canal tem vídeo toda quarta-feira às 18 horas e 1 minuto. Vídeos de qualidade com conteúdos e ferramentas aplicáveis no dia a dia. Então venha fazer parte da família de líderes que se desenvolve. Se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. E siga a gente na rede social do Instagram e do Facebook. Um forte abraço e te vejo em breve.